Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu querido e amado ouvinte, nós estamos dentro desta Semana Sacerdotal no nosso programa Oração da Manhã. Convido a todos a rezar sempre pelas vocações e pelos nossos sacerdotes. Enviai, Senhor, operários para a vinha, pois a vinha é grande e os operários são poucos. Nós estamos no 8º dia da Semana do Sacerdócio. Amanhã nós vamos terminar, para depois começarmos toda uma temática bonita sobre a família. Depois sobre os religiosos, depois sobre os leigos. Meditamos sobre a missão do padre. E no dia de hoje, como formador de comunidades. O sacerdote é para isso. E, sobretudo, a espiritualidade do padre diocesano, ela tem essa característica. Aquele que gera comunidades para Cristo. Eu acho muito bonito esse tema. O padre não é apenas um coordenador pastoral ou organizador de eventos, mas um pai espiritual, catequista do povo e mestre da comunidade eclesial. Eu sei, meu querido padre, que muitos sacerdotes não compreendem isso, porque vivem orbitados por limites impostos, até mesmo por uma teologia bifurcada, triste que nós vivemos, como a teologia da libertação, que descaracteriza o padre, que coloca o padre como um qualquer. O padre como alguém de pouca importância. Mas o sacerdote, ele é determinante na vida das nossas comunidades. Ele é um pai espiritual, ele é um catequista, é um mestre da comunhão eclesial. Por isso que o padre não pode ter aquelas preferências por esse, por aquele grupo, por aquela pessoa, por esta pessoa. O padre é pai de todos e deve, com amor, pastorear a todos. A vocação sacerdotal é essencialmente eclesial. O padre existe para edificar a igreja, o corpo de Cristo. Ele forma comunidades, não à sua imagem, mas à imagem do Evangelho. É presença de unidade, promotor da caridade, educador da fé. São atributos da nossa missão sacerdotal que caracteriza realmente o eu sacerdotal de cada um de nós. São João Paulo II, na Pastoridade Vobis, afirmou: o sacerdote é chamado a suscitar comunidades vivas, amadurecidas na fé, animadas por um espírito missionário, fraternas e comprometidas com os pobres e os afastados. Número 26. Isso não se improvisa, exige oração, discernimento, empenho, coragem, determinação para que as nossas comunidades assim se formem. O padre que forma comunidades começa pela escuta. Ele conhece o povo, acolhe suas histórias, caminha com paciência, forma lideranças, sustenta ministérios, acompanha famílias, visita os doentes e cuida das realidades concretas com caridade pastoral. E nesta data celebramos a memória de São Domingo de Gusmão, um santo do século XIII, grande sacerdote e fundador da Ordem dos Pregadores, os dominicanos. São Domingos entendeu que para formar comunidades sólidas era necessário ensinar a fé com clareza, combater os erros com caridade e pregar com a vida.
vamos repetir essa frase tão importante, ensinar a fé com clareza. Não é de qualquer jeito que você ensina a fé. Combater os erros com a caridade e pregar com a vida. Às vezes nós fazemos o contrário. A gente não, por respeito humano, não ensina a verdade com clareza. A gente quer corrigir as pessoas sem caridade, com brutalidade, com ideologias. E por isso a gente não prega com a vida. São Domingos enfrentou a heresia albingense com um método novo. Vida comunitária austera, estudo sério, amor à verdade e à pobreza. Sua missão era formar comunidades iluminadas pela palavra e alimentadas pela Eucaristia. E foi o apóstolo do Rosário. Se hoje nós temos o Rosário, devemos a São Domingos de Gusmão, que o recebeu diretamente da Santa Virgem Maria. O Rosário é um instrumento simples e poderoso de evangelização e de comunhão com Nossa Senhora. O padre que forma comunidades deve unir doutrina e compaixão. Eu vejo que muitas pessoas hoje na igreja, por causa do zelo amargo, não têm compaixão. Você se acha, não, eu sou o católico perfeito, porque eu tenho toda a tradição da igreja comigo, então aqueles outros não são perfeitos. Quando você vê na igreja pessoas com esse zelo amargo, só sabe criticar, mas pouco silêncio, pouca vivência, você já pode ficar com um pé adiante e outro atrás. A gente precisa ter essa consciência de compaixão e paciência. E quando nós, sacerdotes, precisamos corrigir as pessoas, que o façamos com santidade. Do contrário, não funciona. Então, a missão do sacerdote é esta: formar comunidades iluminadas pela palavra e alimentadas pela Eucaristia. O padre que forma essas comunidades, e é bonito os nossos padres com tantas comunidades rurais, comunidades na cidade, ele vai unindo a doutrina à compaixão, firmeza e ternura, clareza e mansidão. Não impõe estrutura ou estruturas, mas gera vida nova, a partir da consciência da escuta do Santo Evangelho de Jesus. Ao seminarista eu digo, devem desejar mais formar consciência do que atrair multidões. O pastor verdadeiro se alegra não com os números, mas com discípulos fiéis. Como São Domingos, ele deve saber chorar pelos pecadores e alegrar-se com os convertidos. No seminário, o menino já vai sonhando com essas bases elementares do sacerdócio, que vai fazer dele um padre do escondimento, mas que apresenta os bons resultados de cura de almas ao nosso Deus. Uma comunidade verdadeiramente cristã nasce do altar. Essa é uma grande verdade. Cresce com a palavra de Deus, se fortalece com os sacramentos. Então, altar, palavra de Deus, sacramentos, que possibilitam o florescer com a oração e o expandir-se com a missão. Nesta perspectiva, o sacerdote é o centro que reúne, nutre e envia. Quando ele é fiel, a comunidade floresce. Quando vacila, tudo desmorona.
Fica para nós, nesta manhã bonita de adoração, esse convite a rezar pelos nossos padres, os padres procurar fazer sempre uma autorreflexão, um autoexame de consciência sobre a sua missão, e aos seminaristas acolherem muito bem a formação dada pelo seminário. Se tem algum elemento que não serve, deixa de lado. Se tem aquele professor da Teologia da Libertação que fala uma porção de coisas que não tem nada a ver com a piedade e com a missão sacramental do padre, escuta e deixa. Mas você pode se autoformar, lendo bons livros, meditando, escutando o testemunho de bons sacerdotes. E assim, você, meu caro seminarista, vai ser um sacerdote segundo o coração de Cristo e não segundo as ventanias deste mundo. Assim seja. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 16, 24 e 28. Jesus diz aos apóstolos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Esta é a chave da missão do sacerdote, formador de comunidades. Ele não forma admiradores de Jesus, mas discípulos. Não aquela pessoa que olha Jesus de fora e acha bonito o exemplo dele, mas forma discípulos. Eu sigo Cristo que trago dentro de mim. E eu digo, não há discipulado sem a cruz. A cruz é a força precípua do nosso discipulado. E o sacerdote deve ser o primeiro a carregar a cruz. A cruz da renúncia, da escuta. Escutar não é fácil. Da solidão. Solidão fecunda. A solidão do padre não é uma doença, é uma solidão fecunda e nós precisamos disso, dessa entrega diária. O padre não exige dos fiéis o que ele mesmo não vive. O povo só confia em quem vê carregando a cruz com fé. E nosso Senhor continua: quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder por minha causa, vai encontrá-la. O sacerdote é aquele que perde o conforto, o tempo, os projetos pessoais, e ao perder tudo por Cristo, encontra a verdadeira alegria, a fecundidade do ministério, a paz que o mundo não dá. Isso é um grande ideal. Não quero dizer que todos os padres vivam isso. Nós temos sacerdotes agarrados às vaidades, às pompas, à riqueza, ao dinheiro. Isso é um câncer que carcome a alma do sacerdote. O sacerdote precisa ter essa plataforma bonita da pobreza, da castidade e da obediência, porque elas são virtudes proeminentes que nós encontramos em Jesus, sumo e eterno sacerdote. O padre que forma comunidades é aquele que ensina, com a vida, que a cruz não é peso inútil, mas caminho para a glória. Como São Domingos, ele forma discípulos para o céu, não para o mundo. Ele não agrada a todos, mas salva os que Deus lhe confiou. Ao povo, às nossas comunidades, fica o convite para que ajudem os sacerdotes a viver e colocar em prática essa grande missão de gerar comunidades para Cristo. Assim seja. Amém. Peçamos ao Senhor santas e abençoadas vocações sacerdotais. Enviai, Senhor, operários
para a messe, pois a messe é grande e os operários são poucos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Domingo de Gusmão, venha sobre você e os seus a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoado dia de adoração para você e sua comunidade.